Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido aos domingos às 7 horas da tarde por intermédio do canal 49 na Diocese de Fresno e repetido às terças-feiras às 6h30 da manhã. Eu sou o diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida em Hanford e também da Diocese de Fresno, fazendo o programa juntamente com José e Ricardina Gomes de Hanford. Boa tarde, José e Ricardina, como é que estão? Bem. Estamos bem, graças a Deus. Vocês já disseram a essa gente que se pode ver o programa na internet também? Oh, temos falado a alguém, pessoas. Mas os velhinhos que veem a gente, alguns não sabem mexer muito na internet. Não vão lá. Muitos não vão lá. E olha, Só mas esperam pelo domingo. Mas quando o neto vem à sua casa, eles podem dizer: Ei, Johnny, vai ao YouTube e escreve Nossa Fé, Nossa Vida. E aparecem todos os programas que a gente já fez, dezenas e dezenas. É preciso escolher a data certa. Hoje é 23 de setembro. Só eles tocam no programa dia 23 de setembro e de repente a gente aparece e começa a falar. A dizer o que acabámos de dizer agora aqui. Ai, meu Deus. José, tu não sabias que ia estar encanado aí na internet? Não sabia mesmo, não. E eu também tenho um problema igualzinho a esses velhinhos também. Eu também, para mexer nessas coisas eletrónicas, também tenho dificuldade. É verdade, tenho que falar com o meu neto também quando chegar lá. A mesma coisa que estás a indicar para o nosso público. O problema é que tu não sabes. Vão ao YouTube muitas vezes e muita gente. Mas quando se fala de religião, não me parece que vai muita gente. Basta escrever Nossa Fé, Nossa Vida no YouTube e aparece aí tudo. Ou então, se eles se esquecerem, como era o nome do programa? Basta escrever Ricardina Gomes, José Gomes, Deacon John Sousa. Basta escrever um desses nomes de um dos que faz o programa, o Padre Daniel Ávila, o Padre Isaac, e aparecem os programas Nossa Fé, Nossa Vida. Já vês? Isso é interessante. É muito interessante. Quando fores a Viseu, já é lá a tua terra natal, podes ver os programas mesmo lá na internet. Eles podem vê-los lá, mas eu penso que eu nunca vou vê-los lá porque eu não ando de avião. Não andas de avião? Não, senhor. E andas da internet, que é muito mais perigoso. Já viste? Pode-te dar um vírus e levar-te uma vez. Ai, meu Deus. Ok, muito bem. Hoje é 23 de setembro. Hoje é o 25º domingo do tempo comum. Já vamos andando para o fim do ano, do tempo litúrgico, não é? No fim de novembro acaba-se o ano litúrgico, começa o Advento. Já hoje é 25, o 25º domingo do tempo comum. Quem é que vai ler a primeira leitura? Eu vou ler a primeira leitura. A senhora Gomes que vai ler. Ok. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o que é que temos aqui? Muita coisa. Uma leitura do livro da sabedoria. Mas o que é que temos aqui? Temos aqui o justo e o injusto, ou ímpio, como traduziram em português, não é? Está a fazer o contraste entre o justo e o injusto, o que acredita em Deus e o que não acredita em Deus, não é? Eu penso que aqueles judeus que não quiseram continuar a observar a lei de Deus, então revoltaram-se e estão aqui a provocar aqueles que ainda continuam a seguir as leis do Senhor. Mas não é um facto histórico. Isto é aquele que escreveu o livro da sabedoria. Sim. É que está a narrar esta conversa que não existiu.
mas querendo dizer que o ímpio, que não acredita em Deus, não quer que lhe digam nada, sim. Porque aqui diz que ele incomoda-nos, ele opõe-se às nossas obras, ele censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Só o ímpio ou o injusto não quer ouvir nada daquele que segue os caminhos de Deus. Não é? Portanto, isto é o contraste entre o justo e o injusto ou ímpio vai pôr o justo à prova, vai-lhe armar ciladas, porque ele diz que Deus é que o vai socorrer, a gente vai ver se isso é verdade. Mas é claro, a fazer pouco, porque o ímpio pensa que não existe Deus e que ninguém vai socorrer o justo. E que ele tem uma esperança em vão de que alguém venha socorrer. Faz lembrar um bocadinho a morte de Jesus Cristo. É isso que eu estava a pensar. O profeta Isaías, o profeta Isaías tem 4, a gente diz que é os cantos ou os cânticos do servo sofredor, em que se fala de um servo que sofre muito, que é abatido, arrancam-lhe a barba e ele não opõe resistência, o justo a sofrer injustamente. E aqui estão ecos dessa passagem do profeta Isaías. Muito bem, para completar esta leitura temos o Salmo. Se vocês estão preparados para ler o Salmo 53, em Portugal é 53, aqui na América é o Salmo 54. E é verdade, está aqui 53, 54. O Senhor sustentará a minha vida. O Senhor sustentará a minha vida. Senhor, salvai-me pelo vosso nome, pelo vosso poder, fazei-me justiça. Senhor, ouvi a minha oração, atendei às palavras da minha boca. O Senhor sustentará a minha vida. Levantaram-se contra mim os arrogantes e os violentos atentaram contra a minha vida. Não têm a Deus na sua presença. O Senhor sustentará a minha vida. Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. De bom grado oferecei sacrifícios. Cantarei a glória do vosso nome, Senhor. O Senhor sustentará a minha vida. Então, este salmo parece ser uma petição da parte do justo que está sendo oprimido injustamente e que mostra a sua confiança em Deus, está pedindo a Deus que o salve, que lhe dê forças, que o ajude, assim por diante, não é? Parece que é o justo. Podemos até dizer que é Jesus a falar na sua paixão. Como é, Ricardina? Eu penso que ele está dando como uma resposta a estes que estão a duvidar da sua fé. E eles estão como a confirmar, não, o Senhor vai sustentar a minha vida. O Senhor fará justiça. Eu li também um bocadinho da Bíblia e dizer paixão e morte de Cristo e ressurreição ao mesmo tempo. Eram as três coisas, não é? Que ele estava a dizer no seu pensamento. Eram essas três coisas que ele ia fazer. Que ele ia ter a sua paixão. E os discípulos também estavam a pensar nessa situação. E não estavam muito satisfeitos.
Mas isso é no Evangelho. Mais no Evangelho, mais no vamos Evangelho, ver isso. Sim, mas não estava Vamos ver mais a fundo depois. Mas agora é este clamor do servo sofredor que está sofrendo injustamente, mas que não abandona a Deus. E o injusto diz que Deus não vem salvar, que ele não tem nada que estar a pedir a Deus, que Deus não existe. E até que eles querem tramar a vida ao justo, porque depois não há consequências. Ninguém virá ajudar. E, no entanto, o justo e humilde ao mesmo tempo está sempre do lado de Deus, a sua fé não vacila e ele faz este lamento que é, ao mesmo tempo, um pedido para que Deus não o abandone e sempre o venha proteger. Eu, quando li aquela parte, eu vi que ele, por exemplo, que achei interessante quando ele faz a parte, ele criticava-se pela educação que eles tinham. Então, eu dei para notar que eles viviam numa sociedade muito mal, muito corrupta, e não queriam ninguém que lhe viesse dizer, olha, vira-te para cá, para a direita, vira-te para a esquerda, vai em frente. Não, eles queriam saber só de si. E este é o caso que eu me vi da maneira que ele... Mas ainda existe hoje. Sim, eu ia dizer. Então Isto é o que se passa hoje. Não, diz que tu sabes falar melhor do que eu prefiro ouvir. Não, estas coisas não mudam. A realidade da situação humana é sempre mais ou menos igual. O que mudou foi que Jesus veio nos redimir e deu-nos agora a maneira de a gente se voltar para Deus, receber a graça de Deus e nos salvarmos. Mas os maus existiam naquele tempo, mas existem hoje também. Não é? E continuam também a gozar das pessoas que querem andar dentro de uma certa linha. A gente somos postos de parte. Que era como antigamente eles faziam. E fazem pouco dos que vão à igreja. Sim. Este anda sempre metido na igreja. E é pior do que os outros que não vão. É só isso que eles dizem. Ué, a gente também tem falhas, lógico que não somos perfeitos. Mas se não fosse, tinha mais. Se não fosse à igreja, tinha mais falta. Se não fosse, tinha mais. Porque a gente sempre estamos a ouvir aquela voz do Senhor, tu andas aqui, tens que andar direitinho. Se não é para andar direitinho, não entra aqui. Opa. E então isso faz a gente pensar e andar mais direito. Não importa o que os outros dizem. Eu digo como eles, o Senhor vai vir em nosso auxílio e o Senhor sustenta a nossa vida. Os outros não é que vão sustentar a nossa vida. Aqueles que dizem isto e aquilo da igreja não é que vão sustentar a nossa vida. Eu tinha um amigo que durante uma parte da vida abandonou a igreja e via lá na sua freguesia um velhote que ia todos os dias à missa, e à missa de semana. E o meu amigo dizia aos amigos do lado, se não há inferno, tu já apanha uma espiga. Ou se não há céu. Não, se não há inferno, ele pensa que ele fazia aquilo, era para não ir para o inferno. Falou bem. Se não há inferno, ele apanha uma espiga. E afinal não é assim, não é? Era bom que não houvesse. A gente, quando pratica, não é porque temos medo de castigo, mas porque amamos a Deus e queremos estar com quem amamos. Claro. Não é? E também para nutrirmos e aumentarmos a nossa fé. E eles dizem que é a altura do intervalo. De maneira, caros amigos, como é costume, a meio do programa a gente para durante 1 minuto, a gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future.
This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, neste terceiro domingo de setembro, no dia 23 de setembro. Bem-vindos à segunda metade do programa. Nós, na primeira leitura, ou na primeira metade do programa, ouvimos do livro da sabedoria como o ímpio persegue o justo. Não acredita nas suas palavras, não lhe dá valor, faz pouco. Vamos agora ler o Evangelho e ver onde é que as coisas correspondem da primeira leitura com o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens que vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutias no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que é que vocês veem aqui? Muitas coisas. Vejo aqui muitas coisas. Como disse há pouco, eles estavam na Galileia e os discípulos estavam um pouco preocupados porque ele falou que iam matá-lo. Então aqui está-se gerando a morte e a paixão e a ressurreição dele, porque depois de 3 dias... Se eles não entendiam estas palavras. Até aqui diz que Jesus caminhava através da Galileia, longe dos povoados, para não serem interrompidos, porque ele queria ensinar aos seus discípulos, ensinar-lhes a doutrina do reino dos céus, porque sabia que eles não estavam a entender nada. Não é? E ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens que vão matá-lo. E ele, havia pouco tempo, já lhes tinha dito isso, que o Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai cair nas mãos dos pecadores e vai ser morto. E eles, no primeiro dia, a primeira vez que o anúncio foi feito, até Pedro ficou muito ofendido, porque Pedro tinha acabado de ser nomeado o primeiro-ministro, não é? Jesus tinha-lhe dito que ele daria a chave do reino dos céus, o que ele ligasse na terra seria ligado nos céus, e o Pedro estava todo contente. Eu vou ser alguém aqui neste grupo, daqui a tempos, que a gente hoje podia dizer primeiro-ministro, ou lá o que a gente queira. E logo a seguir Jesus faz o primeiro anúncio da ressurreição, da sua morte, e o Pedro ficou muito ofendido. Jesus agora faz o segundo anúncio da sua paixão, de que vai ser preso, de que vai sofrer a paixão, de que vai ser morto, mas diz a eles: mas ao terceiro dia ressuscitarei. O que Jesus está experimentando a fazer é dar-lhes a conhecer, aos seus discípulos, a sua identidade. Porque eles não o conhecem. Não. Eles têm uma ideia errada do que é o Messias, de qual é a missão dele, do que é que o espera.
E Jesus vai-lhes dizendo devagarinho, já disse uma vez, a semana passada, e agora diz, olha, isto vai acontecer. Jesus quer revelar a sua identidade, mas é custoso de revelar uma coisa a quem não entende o que é que se está a falar, não é? E ele também já não tinha muito tempo, porque parece-me daquilo que eu li, era a última viagem que ele ia fazer para Jerusalém. Jerusalém. Eles estão lá no norte, na Galileia. Yeah. E depois, quando caminham para a Judeia, para Jerusalém, levam muito tempo. Aquela uma viagem que leva mais de um mês. Embora se a fizessem rapidamente, faziam isso numa semana. Ou menos, mas talvez numa semana. Mas Jesus ia com calma, ensinando por toda a parte por onde passava. E então, antes de caminhar nessa viagem, ele revela pela segunda vez o que é que vai acontecer. Mas eles não entenderam. Não entenderam e o que é que diz? E tinham medo de perguntar. Porque eles não queriam ouvir o que não queriam. Mas eu também me lembro que tem uma outra coisa que se pode discutir sobre. Ele ouvia eles murmurar. Estavam a murmurar. Não, isso foi depois que eles chegaram a casa. O Senhor disse, o que é que vocês falavam no caminho? Estavam a falar o caminho. Eles não falaram na morte nem da ressurreição. Eles estavam a falar de quem é que ia subir de posto. De quem é que ia ser o maior, Não, eles estavam olhando uns para os outros, que ele dizia, no que eu li, era o mais grande. Quer dizer, era o maior. Ele ia ser o maior no reino dos céus. Sim. É interessante, Jesus fez a predisse a sua paixão e morte. E eles, quando estavam sozinhos, e Jesus já estava mais ao lado ou mais à frente, em vez de estarem a conversar uns com os outros, o que será que quer dizer aquilo? O que é que ele diz que vai morrer e que vai ressuscitar? Não. Qual da gente é que é o maior? Se ele vai morrer, alguém tem que ficar no lugar dele. Mas isto aqui mostra a grande ignorância que eles tinham, que não sabiam e não perguntavam, nem conversavam entre si esse assunto. Mudavam de assunto. Também foi uma mudança rápida de pescadores para profetas. É uma coisa assim rápida. Não deu tempo deles já acumular o que Cristo queria dizer a eles. Eles ainda andaram com ele talvez uns 2 anos e tal, 2 anos e meio, ou perto disso. Mas não adianta, porque enquanto o Espírito não veio, eles apanhavam uma coisa cá e outra lá, mas não apanhavam tudo o que Jesus lhes dizia. Eles, ao mesmo tempo, tinham fé em Jesus e também tinham medo. Era uma fé, talvez, um bocadinho a nível humano. Porque ele não sabia bem o que era aquele destino, o que é que ia dar isso tudo. Quem é que não sabia? Os apóstolos. Eles não sabiam. Eles não pensavam que ele vinha para morrer. Ele disse, então foste tirar a gente de pescar para agora ir para pregar numa cruz e a gente fica para aí uns toleirões que ninguém vai acreditar na gente. Não. Mas eles estavam pensando em honra e privilégios. Isso é a tendência que depois de humana. ficar sozinhos, já queriam saber quem é que ia tomar essas honras e privilégios. E eles então, mas Jesus deve ter ouvido alguma coisa ao longe, a dizer, e não disse nada no caminho, mas quando chegou a casa disse, o que é que vocês estavam ali a falar? Eu imagino que quando Jesus chegava mais perto deles, que eles calavam-se. E só tornava-se óbvio que estavam a falar qualquer coisa que não queriam que Jesus ouvisse. E Jesus deixou da mão, mas quando chegou a casa, o que é que vocês estavam a falar? Qual da gente era o maior, qual da gente será o maior no reino dos céus? E é claro, Jesus deu-lhes mais outra lição. Estava já a dar uma lição antes e deu-lhe mais outra. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E eles acreditam é precisamente o contrário. Eles querem subir de posto para mandar nos outros e ter muita gente às suas ordens. E Jesus diz, o maior é o que for o último de todos e servir a todos. O que é que eles devem ter pensado com esta história? Não, essa aí, então, eles ficaram mais calados. Agora ficaram mais confusos. Mais calados, então. Eu imagino que o Pedro deve ter pensado, talvez havia de ir buscar outra vez. Não, acho que sim. Não, porque se ele ouviu aquela profecia do Nosso Senhor, terás
as chaves do reino de Deus e depois ouvir esta parte, penso que ele não ficou muito satisfeito, como eu também não ficaria se estivesse no lugar dele. Claro, é assim mesmo. Mas Jesus ainda vi que eles não entenderam e que não gostaram, que eles não queriam ser o último. Eles não estavam a conversar quem é que seria o último no reino dos céus. Não. Era quem é que seria o primeiro. E eles queriam era um lugar alto. E então Jesus, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse a eles, quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Eles não entenderam isso. Não entenderam. Hoje em dia a gente pode pensar, uma criança realmente não tem a sua independência, não é adulto, não é maduro, não toma conta de si. Mas naquele tempo era pior, uma criança não tinha direitos. É. O pai podia bater o que quisesse, não havia consequências. Uma criança não tinha qualquer direito a nada. E Jesus mostra que eles têm que receber a palavra de Deus daquela maneira também, porque nós não temos direitos à salvação. A salvação é-nos dada gratuitamente por Jesus Cristo. Não é? Somos como crianças no reino dos céus. E se a gente pensa... Somos dependentes dele, é como uma criança. E se a gente pensa que vai ganhar o reino dos céus rezando muitos textos, lendo muitos livros, fazendo muitas coisas, estamos errados. A nossa atitude tem de ser a de uma criança. Não temos direito a nada. Mas Deus dá-nos porque nos quer dar. E a gente aceita agradecidos como uma criança. Mas também é bom rezar. É. Porque assim... Mas eu quando disse que pelos textos é que nos vamos salvar, não. A gente não se salva pelos textos que reza. Mas devemos rezar textos para sermos melhores pessoas, aumentarmos a graça de Deus em nós. Mas não como uma tábua de salvação que nos vai salvar, não é? Não. Depende também do que a gente faz e diz na nossa vida. Porque a gente também temos que andar na linha, na segurança, obedecer aos mandamentos, aos sacramentos, a tudo aquilo, a toda a doutrina que a Igreja Católica nos põe para a gente chegar à salvação. Bem, caros amigos, estamos a dizer que se acaba o tempo, a nossa grandeza vem do sofrimento e do serviço como Jesus. Foi assim que ele chegou a ser grande, foi pela cruz que ele chegou à ressurreição. Devemos fazer o mesmo. Obrigado a vocês todos pela vossa atenção. Até domingo que vem, se Deus quiser. Boa tarde e adeus.